Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk. E eu tô aqui hoje em Miami com a Andressa Martins, detentora do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Bem-vinda, Andressa. Obrigada. Prazer estar de novo aqui nesse teu projeto, né? Tá participando desde o início e fico muito feliz, né, de ver o sucesso aí por que ele tá se caminhando. Então é isso. Ela tá falando de novo porque o projeto piloto foi com ela e com a minha amiga Lísia. Teve bastante pergunta boa. Então hoje a gente vai fazer um mix do melhor de Miami e de Brasil. Então aproveita para curtir, para compartilhar. Talk.mel nas mídias sociais e YouTube Mel Talk. Dê, vou chamar de Dê porque assim, é muito amiga. Mas vamos lá, Dê. Qual agora, você tá na parte dos preparativos do festival, que acontece ano que vem, mas já começa a trabalhar assim que acaba o outro. Na verdade a gente começou já com o planejamento praticamente depois do festival, mas como, né, a gente teve essa transição de eu voltar para Miami, meio que atrasou um pouco, mas a gente já está numa fase agora de preparação dos materiais. A gente já fez a reunião de planejamento, a gente já tem um tema. A gente vivenciou lá em Gramado, para quem não sabe, a gente acabou indo visitar a NASA, né, o parque da NASA, o único parque da NASA com assinatura da NASA fora dos Estados Unidos. E isso eu já tinha te comentado, né, que me deu muitas ideias assim de como é que eu ia fazer essa construção do futuro da publicidade. Mas veio muito pelaquela experiência que a gente viveu lá na NASA, né? Gente, só cortando um pouquinho, abriram a NASA só para Andressa, pro público não por público, mas para alguns só para o nosso convidados, comitê. Ali do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E foi legal porque a gente conseguiu viver uma experiência única. Éramos só os convidados, né? Inclusive quem apresentou pra gente foi o próprio CEO do parque, então foi muito legal porque a gente viveu uma experiência não só do que a gente estava vendo, mas ele contou toda a história, desde a construção, de como foi a ideia. Então todo esse conceito foi uma coisa que me ajudou muito assim a olhar para esse lado, assim, de bom, agora acho que a gente já retomou em 22, batendo muito na tecla da diversidade, de uma retomada. Eu acho que 23, que pude te ter lá, né, participando com a gente, já foi um movimento um pouco diferente, já deu para a gente sentir esse crescimento do festival. E eu acho que agora esse novo tema, que é muito baseado no futuro, né, a gente quer mostrar o resultado do que foi construído em 22 e 23. Né? E falando, tipo, agora a publicidade, o que de fato... Ok, primeiro o movimento foi, vamos trazer essa diversidade. Segundo ato foi, ok, o que estamos vivendo agora? E para o próximo ato, o que realmente, de fato, isso impulsiona na vida das pessoas, né? Então, acho que essa construção tá bem legal, assim, e esse movimento novo é muito louco, porque como eu participei do festival lá atrás... era uma outra pegada, era um outro conceito, e viver a criação de um evento agora, assim, né, a gente falando em 2023 é muito diferente, assim, os elementos que a gente traz, os elementos que a gente usa, eu acho que a internet facilitou muito isso. E vocês utilizam agora a inteligência artificial? A gente não tá, o tema do ano que vem vai estar muito ancorado na inteligência artificial, porque não tem como a gente desvincular. Mas é incrível, né? Porque somos feitos a criação, o conceito, para a gente não fugir dos valores do festival é feito por humanos. É muito engraçado, a nossa reunião de criação, a gente até, alguns trazem, eu acho que um pouco do chat GPT, assim, para mesa, para discussão. Para discussão. Mas tanto é que um dos elementos que a gente estava vendo era um vitrô, um negócio meio louco, assim, tipo, coisas de quem viveu, não é uma coisa atual. Então isso é muito legal, porque a gente está falando de futuro, mas a gente busca uma referência lá de trás e é um grupo, assim, de pessoas, de cabeças pensantes, assim, é muito interessante, assim, essa pegada, assim, dessa construção. E agora a gente já passou para o grupo esse conceito, né? Porque o primeiro passo é a gente estudar esse conceito e agora a gente está esperando para ver o que eles vão devolver para a gente, assim, de artes e tudo mais. É uma expectativa, né? Ai, que bacana. A Mel Talk vai estar lá com a Andressa. Pode acompanhar, que é muito bacana. E você vê, assim, que esse festival, né, move milhões de pessoas. Daí eu sempre comento com ela assim, com relação à responsabilidade, e se ela tem noção que ela... Aí
faz com que multidões sigam através da publicidade, né? A publicidade faz, entre aspas, com que você compre alguma coisa, com que você mude de opinião, enfim. Não, eu acho assim, ó, essa construção que a gente vem fazendo, né? O festival ele começou como um festival de publicidade. Mas hoje, quando a gente fala em publicidade, a gente fala em comunicação como um todo, né? Eu acho que tem muito essa pegada também de como a gente... É um comportamento, né? Como é que a gente está influenciando a vida das pessoas, né? Hoje tudo que as pessoas veem na televisão, nem tanto televisão, porque hoje a internet é muito maior que a televisão, né? Mas tudo que a gente vê, o que a gente consome, como a gente consome, né? Então é uma pegada diferente. Eu sempre falo, né? Eu participei de toda a evolução, assim. E quando eu falo evolução, ok, evolução do evento, mas acho que também evolução da humanidade, né? Porque o tempo está passando, os anos vão passando e a gente vai tendo esse conhecimento, né? De principalmente olhar para esses comportamentos, assim. E tem algo que te chama assim mais atenção com relação à publicidade, do que é diferente com relação à publicidade aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Sabe que eu já me questionei isso, mas é que é muito engraçado. Quando a gente está no Brasil, a gente é muito, eu ainda, né? Minha geração ainda é muito influenciada pela televisão. É uma coisa que eu sempre falo no festival. A gente hoje, né, o que traz o público para o festival é a internet, né? São as redes sociais, é o tráfego, enfim, é isso que faz com que a nossa comunicação chegue no público, né, no nosso target. Mas se não tiver o comercial na televisão, o VT rodando na novela, no intervalo da novela das 8, então não validou. Então isso é muito engraçado. Aquilo dá, né? uma validade. Aquilo assim, ó, valida, né? Tipo assim, tá, ok, check. Tá na TV, ok. Então, isso na minha geração. Eu acredito que, né, tem a geração que veio um pouquinho depois, já não tá mais nessa pegada. Mas pra gente, isso ainda, o nosso público, que é o mercado, eu digo C-levels, isso ainda influencia bastante. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo que a internet não tem tanto esse poder. Eu acho que a comunicação ainda está nas mídias mais tradicionais. Então, eu sinto um pouco dessa diferença. É engraçado que eu sou muito mais impactada enfim, os algoritmos, né, de coisas no Brasil que eu busco do que aqui. Então, eu acho que aqui ainda é uma caminhada, por incrível que pareça, né, porque eu ainda vejo o Brasil como mais evoluído que aqui nesse quesito. Às vezes, se você percebe as propagandas, que às vezes tem uma certa ingenuidade, às vezes, né, tem umas que a gente chama daí de piada americana, alguma coisa assim. Eu acho que mas aí vai muito da questão do que eu acabei de falar, do comportamento, né? Ele acompanha o comportamento. Pra eles funciona. A gente vê no Brasil exatamente a realidade do brasileiro. A comunicação, né? A gente vê isso através da comunicação, da música, de tudo, né? Brasileiro para brasileiro. Por isso que talvez o comercial daqui, a propaganda daqui, a comunicação como um todo daqui, não funcione para lá. Né, são pegadas diferentes, né? E eu vejo isso assim, porque tem o Festival de Cannes, né? Que quando a gente vê o Brasil, ele tem um número gigantesco de premiados. Muitos falam que premiou mais brasileiros porque foram mais peças brasileiras inscritas, mas não, é porque a comunicação no Brasil ela é mais criativa. E a qualidade tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor. A gente esteve no festival de cinema, estive conversando com a Vivi Spinelli, ela falou bastante desse, né? Infinito, Brazilian Film Festival. E eu senti falta, a gente foi na festa de encerramento, eu senti falta dos brasileiros participantes dos filmes. Eu acho que a gente tem que trazer. Você que participou do filme tem que estar aqui prestigiando, né, esse festival. Pra vocês. Mas é que, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu senti muito, assim, no festival, né? Graças a Deus a gente já tá num outro nível, né? Mas, claro, dadas as devidas proporções, né, a gente vê que nem todas as agências vinham para o festival. Elas podiam inscrever as peças, mas elas não iam prestigiar ou mesmo até acompanhar a premiação. De certa forma, quando a gente está falando de cinema é a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai ver um filme, o elenco ele precisa estar inserido assim, no contexto, ele precisa vender, né? Uhum. Mas eu acho que também vem muito dessa crença assim, de que é uma caminhada. Daqui a pouco, hoje eu olho para o festival de Gramado, né, de cinema. Os dois maiores festivais sempre foram publicidade e cinema. Eu olho para o de cinema hoje, a gente consegue ver mais elenco participando. Antes não tinha tanto, então hoje a gente vê muito mais homenageados participando, tu consegue encontrar em Gramado, naquele tapete vermelho, muito mais celebridades. Então eu acho que é a questão da confiança também, dos anos de caminhada de cada evento, né? Porque hoje em dia tem muito evento.
É o que mais aparece é evento. Né? Então acho que também tem essa pegada da confiança mesmo. Ó, voou o meu Dê, coque. não tem problema. Ô Dê, e me fala como é que tá sendo cuidar da pequena Helena aqui nos Estados Unidos? É complicado. Não, é porque na verdade a Helena, ela é muito boazinha. É um anjo, literalmente. Ela é um anjo, então assim, a maternidade ela não me interrompeu em nada, é incrível. Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa no Brasil, eu tava dizendo, olha, e ela tá falando justamente disso, tem uma palestrante que a gente tá pensando em ir pra 24, mas que, enfim, tá grávida, então eu falei assim, olha, olhando por mim, eu não sou parâmetro, porque a Helena, com 15 dias, a gente já tava na rua perambulando, a gente tinha marcado uma viagem com um mês, né, com a Helena, né, pra Nova York. Então, assim, depois dos 3 meses, ela foi primeiro a XSW da Helena foi com 3 meses. Mas normalmente, assim, falando pra menina, né, calcula 9 meses mais uns 6, plus 6, assim, pra pessoa começar pra dar um tempinho. A entender que ela existe, que ela é uma pessoa. Não é só filho. Não é, porque... E muito engraçado também que a gente já tinha falado do Baby Blue, né? Baby Blues. Eu não tive, mas assim, eu olhei pra minha vida, eu praticamente fiquei na construção do Festival de 22, na sequência nasceu Helena, então eu tive o Festival de 23, então eu não tive nem tempo de ter essa pausa. A pausa eu tive quando eu vim pra cá. Né? Então quando tu pergunta, como é que tá aqui? Eu falei, olha, aqui tá calmo, mas porque foi justamente isso, assim, ó, o período que eu tinha que ter, que eu deveria ter cuidado de mim, e da própria Helena, graças a Deus ela me acompanhou, porque a Helena vai na missa comigo, a Helena vai nos eventos comigo, a Helena joga beach tênis comigo, então assim, ela consegue me acompanhar em tudo. E por isso que a gente tem esse lance, assim, a gente é muito parceira, assim, ó. Então dá pra conciliar a maternidade com o trabalho. Dá. E eu também não tive problema, não. Não, e eu tava pensando no tive tema... muita ajuda da minha mãe. Não, eu também. Também não. Precisa levar em consideração que a avó é uma figura... A primeira palavra que ela vai falar é vovó, já disse, porque ela tá muito mais acostumada com a minha mãe do que comigo. Mas eu tava pensando, assim, no tema do meu livro, né? E engraçado, porque tudo que vem na minha cabeça é em relação à maternidade. Claro, linkado à comunicação, né? Mas tipo, como é que a maternidade me fez desenvolver essa questão da liderança? Porque é incrível, né? A maneira como tu cria os teus filhos, a maneira como tu lida com as pessoas que trabalham contigo, né? Então tem uma correlação assim, e tudo hoje tá ligado à maternidade pra mim. E a Helena é americana. A Helena é americana. Nasceu nos Estados Unidos. Você tirou o teu visto, isso porque bastante gente quer saber, né, como que a gente tá aqui legalmente. Você veio pra cá, é que você já veio praticamente casadinha, né? Mas assim, quando eu fui entrar, isso é uma coisa que todo mundo quer saber mesmo, né? É incrível, isso é um tema que dá pra gente desenvolver, né, sobre como vir para os Estados Unidos. Quando eu já namorava a Roberta, né, quando eu vim pra cá, e o meu visto acabou saindo pelo casamento. Mas antes de casar, eu ia entrar com o EB1. Muita gente está entrando com o EB2, né, NW, que é de talento, assim. Talento, habilidades especiais. Eu sei que meu advogado tinha me direcionado para o EB1, que também é de talento. Eu acho que são vários níveis ali. Então, como eu já tinha... Tu tem que ter 3 requisitos de 10 que eles pedem, e eu tinha 9, só faltava o último, que era 1 milhão na conta, que eles pedem, assim, né, que eles pedem para comprovar os milhões. Então, ela me direcionou para esse EB1. Hoje eu vejo muito brasileiro falando sobre isso também, não só brasileiro, venezuelano, enfim, os meus amigos, né, que para te conseguir um visto desse gira em torno de 14 a 30 mil dólares, né, para fazer essas aplicações. E o que é, né, muita gente, é engraçado que muita gente vem para os Estados Unidos ou de barco, através, cara, se tu tem um talento extraordinário, faz direitinho, faz a vai pelo caminho, porque funciona, um monte de gente consegue, né. Isso que a gente comentou aqui, é que existem várias possibilidades de vistos, tem N tipo de vistos. E às vezes você encaixa num deles, e daí vem pra cá, vem legal, vem planejado. É uma possibilidade que existe, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu casei nesse meio do caminho, mas eu tava com toda a papelada pronta para entrar nesse EB1, que era o de talento extraordinário. Coisas básicas, premiação no exterior. Quem trabalha com cinema,
é muito mais fácil, porque, né, já tem atores que recebem esses títulos fora. Awards. Escrever um livro. Então, eu lembro que eu fui ao contrário, né? Tipo, eu olhei para aqueles requisitos e falei, tá faltando escrever um livro? Ok, vamos lá, vamos escrever o livro. Tá faltando o prêmio no exterior? Daí fui lá, concorri ao prêmio no exterior, ganhei. Então, eu fui fazendo todos os checkmark para poder chegar não só com os 3 requisitos, mas para não ter chance de reprovação. E acabou que nesse meio tempo aí, nessa junção Esse checklist, a Andressa já fez aquele mapa, né? Que a gente faz, assim, de coisas que você quer que aconteça no futuro. Isso tem muito de coaching, assim, essa coisa de visualização e tal. E realizou tudo, né, Andressa? Realizei. Eu acho que o único que faltou foi é que assim, quando a gente foi fazer o mapa, né? Que eu lembro que era um projeto que eu tinha de criar o Alma Lab, que era um negócio muito da construção da PNL, da hipnose, com o que eu queria. Eu lembro que eu fui fazer o meu mural, que eu te mandei, né? Eu coloquei filho, né, morar nos Estados Unidos. E eu não tinha essa... Eu lembro que, assim, conscientemente, eu não tinha essa vontade de morar nos Estados Unidos, porque eu já tinha vindo pra cá mais jovem, tive a possibilidade de vir pra cá com visto de estudante, porque eu ganhei uma bolsa pra estudar na Miami Ed School na época, que eu tinha 16, 17 anos. Então, eu já tinha outras oportunidades de ficar nos Estados Unidos. Aí eu fiz estágio, aí no meu estágio queriam aplicar para o visto de trabalho. Aí eu tinha que ficar 2 anos sem sair. Aí eu falei, não, Deus o livre. Morre alguém no Brasil, tu não tem como sair daqui. Então, assim, não era algo que eu almejava. Inconscientemente, né? Eu vi, conscientemente, porque inconscientemente isso foi parar já tava lá no mapinha. Então, a única coisa que eu realmente não realizei, acho que por conta da pandemia, foi que eu queria fazer um curso na Califórnia. Mas ainda dá tempo. Agora a Helena com participante, vai junto, né? vai junto. Mas foi a única coisa. Mas do resto, assim, foi... E, na verdade, o curso da Califórnia, eu acabei fazendo em Londres, que era o curso de PNL na Califórnia, com uma das pessoas que criou a PNL, mas eu fiz com Bandler em Londres. Então, assim, foi só um erro geográfico, mas acabei realmente realizando todos. Que bacana. E me fala, como que você hoje relaxa? Como você extravasa? Porque... Tudo bem, é fácil cuidar da Helena, porque é um anjo, eu sei, mas, né, tem hora que a gente cansa, precisa desse momento teu. Eu até os 39 anos, eu tô com 38, 39, eu vivia com atestado médico, né? Colégio, nunca fiz educação física nem nada. E quando eu vim pra cá, que eu comecei a jogar beach tênis, eu acho que isso foi a única coisa um caminho que eu encontrei pra desopilar, que foi o beach tênis. Foi até como a gente se conheceu. E hoje é engraçado, porque minhas grandes amigas que eu tenho em Miami, elas são todas do beach tênis. Não é nem do trabalho, é do beach tênis mesmo. Porque a gente é meio que uma seita, né? Vira uma família. A gente entra e não consegue sair mais. Então, desse período que eu tô aqui em Miami, por isso que eu digo, quando eu cheguei aqui eu consegui relaxar, porque de fato, voltei a jogar, então é uma coisa que realmente é lá no Brasil, né? Acho que pelo festival ser de lá, tudo... O pessoal acaba te chamando para vários compromissos, tal, e você acaba dedicando mais tempo ainda para o trabalho. Não consigo. Não, e é engraçado, eu cheguei aqui, eu consegui. O primeiro dia que eu sentei e assisti Netflix, eu falei, não, só um pouquinho. Eu nem sabia mais como ligar minha televisão, porque eu fiquei tanto tempo sem ver televisão, que para mim foi, tipo, eu assisti um seriado inteiro, eu falei, não né, praticamente uma vida nova, né, então eu vi que realmente eu estava no momento mais meu aqui desde que eu cheguei, porque eu consegui assistir um filme, eu consegui assistir um seriado, consegui colocar o beach tênis até demais, né, acabei começando a jogar de manhã e de noite, então eu acho que consegui, aqui eu tenho uma vida mais leve até começar a função do festival, porque realmente... aí é pauleira, né? Aí é pauleira. Mas eu acho que o pior período do festival sempre, assim, os dias que antecedem, assim. Eu acho que ali a reta final que é mais dolorosa, assim, pra gente. Delícia. E vai ter muita novidade, então, pra esse novo festival, próximo ano, 2024? Uma vez eu falei num podcast que eu fui convidada que quando eu anunciasse o festival, que eu era uma pessoa que eu cansava muito das coisas, né? Tipo assim, tá, ok, já fiz, já gostei, brinquei disso, já não quero mais, vamos pro próximo. Então, para eu continuar sempre, pro festival continuar vivo, eu tenho que estar sempre renovando, porque é algo que me motiva. Então a gente já está fazendo várias coisas diferentes. Então a gente pegou, na verdade, o conceito que a gente tinha no passado, tudo que a gente gostou, e a gente está ampliando, né? Tipo assim, uma coisa que super funcionou pra gente, que a gente viu que foi muito legal, foi a questão dos workshops, né? Que a galera procura muito
experiências mais hands-on, as próprias experiências que a gente já viveu em vários eventos que a gente foi, né? Que a parte mais legal era a parte de exposição, então isso é uma coisa que a gente também está trabalhando bastante. E vamos manter as palestras, porque isso também é muito legal. Mas agora vai ser uma pegada um pouco diferente. A gente vai fazer meio que pulverizado na cidade, que já era uma ideia, né, de SXSW lá atrás. Mas a gente vai conseguir melhorar assim, a questão dos horários, diversificar mais para a galera poder curtir, ter várias opções, não só uma, né? Não é só aquela palestra. Agora, pessoal, quem quer viver a experiência vai para a experiência, quem quer ir para as ativações vai para as ativações, quem quer ir para os workshops vai ter várias opções de workshop. A gente também está fazendo, pelo que eu vi até hoje, né, vai ser o primeiro evento com NFT em Gramado. Ai, que bacana, Então, eu adoro cripto, esse mundo aí do cripto, sou apaixonada. Então a gente está fazendo, né, o NFT do festival, entregando em primeira mão, hein? Entregando experiências, né, porque a gente viveu na NASA, foi incrível. É um lance único, né? E depois, também eu contei até um segredo que ela contou pra todo mundo. Também. Eu nem falei aqui, porque eu não sabia se podia falar, se já foi. Pode falar, porque já foi anunciado. Já foi anunciado. Mas foi muito engraçado que eu sempre brinco com a Melissa, que a Melissa é a antecipação de tudo. Então, eu comprei um carro, cheguei na loja e falei assim, me dá o último modelo. Fui lá e comprei o carro. Daí eu, né, pela questão da nossa amizade. Eu amei o carro dela. Falei, eu mandando as fotos pra Melissa, Melissa, vamos lá. E aí, o que tu achou dessa cor? Mas 2 semanas depois me chega a Melissa. Eu também comprei o carro pra Greg. Era o modelo acima que tinham lançado. Não era, porque era o único que tinha na loja. Eu falei, ótimo. Aí depois, eu cheguei e disse, pô, Melissa, mas não foi por querer esse negócio, era o que tinha. O que tu achou dessa experiência da NASA, né? Porque quando a gente entra no parque, a primeira experiência que a gente tem é quando está subindo, né? Como se estivesse no foguete, indo realmente pro espaço. Indo pro espaço. Aí a Melissa, vou te contar um segredo. Eu vou pro espaço. Falei, Melissa, não tem como a gente, né, querer, tô te trazendo aqui no parque, tu já vai viver a experiência real. Então, mas é um sonho que ainda vou realizar, pode ir. Não, mas agora vamos deixar para umas pessoas testarem. Depois dessa experiência aí do submarino, eu falei pra Melissa pra ela deixar já pra 10ª edição, alguma coisa assim, que testou, validou, aí vai. Aí tá bom. Passou na TV, validou. Validou, depois que foi, nossa, deu tudo certo, nos canais de mídia sociais. B, queria te agradecer mais uma vez. Amo essa pessoa de paixão, admiro, assim, muito. Deixar aqui até registrado. Então, gratidão, uma vida repleta de saúde, abundância, amor. É mútuo, né? Tu sabe que é mútuo, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo, né? Que quem me deu força para eu realizar o festival, além da minha família, né? Que a gente considera família, né? Eu sempre dizia, Melissa. Então, não é? A partir de agora tá junto em todos, né? Ela não pode participar do primeiro, mas agora, né? E agora com o Mel Talk, então... claro, tava lá. Estamos convidados. Estaremos lá. Isso. Gratidão, Dê. Você vai acompanhar agora com a gente o melhor desses 2 momentos do Mel Talk com a Andressa Martins em Miami e no Brasil. Quem é a Andressa para Andressa? Andressa ao quadrado. Não, brincadeira. Bom. Não é que me fizeram essa pergunta, porque eu Andressa ao quadrado. Então, é muito difícil eu falar de mim sem desvincular ou dissociar do festival, né? Hoje a minha imagem está muito vinculada ao festival. Deixa eu até falar, eu comecei falando, a Andressa, ela é a primeira mulher CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Então, por isso, né, que eu falei, para mim ainda é uma honra estar falando com ela. Baita aí história. E o festival também acabou de acontecer, então tá super recente, né? Então, esses últimos meses aí foram intensos em função do festival. Mas eu sou jornalista, né? Me formei em jornalismo muitos anos atrás. Na verdade, sempre gostei, sempre tive dentro do festival, né? Por isso que eu falei que é difícil dissociar minha vida particular do festival. Eu entrei no festival quando eu tinha 13 anos oficialmente. Como assim? Meu tio fundou o festival, né? E então toda a minha família acabava se envolvendo, trabalhando em alguma área. E aí com 13 anos foi a minha primeira participação oficial. E aí eu comecei a trabalhar na bilheteria. E sempre quis, desde que foi lá, desde pequenininha, já se via lá em cima, na liderando? Verdade, essa é uma pergunta que assim, é difícil, assim, porque eu tenho a minha memória afetiva toda no festival.
né? Então, eu lembro, tem cenas que eu lembro quando eu tinha 4, 5 anos, da primeira vez que eu me vendi, que foi mais ou menos com 4, 5 anos, porque todo mundo queria tirar foto com um cara que ficava numa sala separada. E eu vivia naquela sala, porque, enfim, era a sala onde ficava minha família, e esse cara era o Washington Oliveto. Então, as pessoas me compravam, me davam um chocolate de Gramado. Pra chegar lá Pra perto. chegar naquela sala, né? A nossa atual Sala Verde, né? A Melissa teve lá agora, recentemente. Ela entendeu o que é o poder da Sala Verde. E, então, assim, eu tenho essa memória afetiva. Então, é uma coisa que sempre teve, assim, dentro da minha família, meio que visceral, assim. Não tem como eu conseguir dissociar. E aproveitando esse gancho aí, o poder da Sala Verde e o poder do festival. O que foi esse festival, hein, Andressa? Parabéns. É um festival que ele é plural. E desde que eu entrei, eu sempre tive, né, nos bastidores, né, e num determinado momento eu entrei para a parte da liderança, mas eu, como mulher, não tinha muita voz, né, porque sempre foi liderado por homens, a equipe, o pessoal mesmo da própria associação. Então, quando, em meio à pandemia, quando aconteceu de ocorrer a transição, eu também acho que a transição não ocorreu de uma forma tão foi fácil, mas porque estava acontecendo uma pandemia, porque senão certamente não seria convocada a assumir, né? Que nem eu digo, quando eu recebi o festival na minha mão, eu recebi um coliseu, né? Foi exatamente essa sensação que eu tinha. Eu tô com um coliseu na mão e tá tudo certo. E eu acompanhei bastante aí até anteriormente ao que aconteceu ano passado e era vi que trabalhou bastante. Essa expressão que a gente sempre usava, né? O Coliseu, o Coliseu. Então, quando tu tá falando de qual o propósito, né? Na minha liderança, quando eu assumi como mulher, eu trago questões comigo que são questões plurais. Eu trago comigo a questão de diversidade. O ano passado, eu estava grávida, eu sou casada com uma outra mulher. Então, eu já vinha... Eu tentei colocar no festival... O festival sempre foi um evento do mercado, para o mercado, onde a gente fala de comunicação, uma comunicação 360. Por mais que tenha o nome de publicidade, o que a gente menos fala é publicidade, né? A publicidade, ela está em todos os lugares, né? Até porque... E aí, o ano passado, quando eu trouxe essa carga de propósito, e como eu disse, eu não tinha como dissociar minha vida do festival, acabou que eu consegui colocar uma coisa junto com a outra, porque o festival, ele hoje é um festival muito diverso. Isso que eu falei do conteúdo também serve quando a gente olha para o público do festival. Tu vê pessoas totalmente plurais, pessoas diferentes, não convencionais, né? Então, esse lance do propósito é isso, é a gente conseguir fazer do mercado um mercado melhor, um mercado mais igualitário, em todos os níveis. Não estou falando só como mulher, eu estou falando como mulher, como uma pessoa que faz parte de uma comunidade LGBTQIA+, como mãe, uma pessoa que defende pessoas pretas. Então, é um mercado igualitário. A gente traz desse propósito, né? O objetivo do festival hoje é dar voz para as pessoas que não tiveram voz lá atrás. Eu fui uma delas. Eu, como mulher, não tinha voz, né? Então, esse foi um propósito. E eu acho que, acima de tudo, o que eu achei de mais bacana no festival do ano passado foi justamente isso. Que as pessoas que vieram para o festival, porque, afinal de contas, ele ficou fora 5 anos, né? Então, as pessoas apostaram na ideia de vamos apoiar essa volta do evento, como a própria, que ela está falando de milhões de seguidores, ela possivelmente estava se referindo a Bianca Andrade. Foi uma pessoa que eu não conhecia, né? E eu acabei conhecendo porque ela topou, ela abraçou a causa do festival, por ser uma mulher também, por também já ter vivido a maternidade. Então, assim como ela, várias outras pessoas nos apoiaram em função disso. Então, isso que é o que eu acho que a gente tem de mais valor, né? O propósito mesmo. Andressa, vamos lá. Um sonho. Eu acho que era maternidade mesmo, assim. Era o meu maior sonho, ser mãe. Não tinha, assim, outro. Eu não posso falar. Porque o que acontece? Todos eu já realizei. Já fiz a viagem dos meus sonhos. Festival já casei. Consolidou. Eu fiz o meu mural, aquele lá. No meu mural, juro, eu coloquei... Todas as coisas que eu coloquei no meu mural, já dei checkmark. E quer ter mais filhos? Mural também. A gente tá pensando. Eu só realmente... Eu preciso só estruturar, porque hoje a minha vida é um quebra-cabeça. Eu sei que período X eu tenho que estar nos Estados Unidos, período X eu tenho que estar no Brasil, então só preciso encaixar para dar tudo certinho, assim. Um medo. Que não dê certo alguma coisa do festival. Assim, eu tenho muito receio, assim. Agora, depois, é que eu digo, né? Tu vê, tudo eu respondo em relação ao festival, né? Mas
quando nasce uma mãe, nasce o medo. Eu sempre ouvi isso. Então, assim, todos os medos que eu tenho hoje, além das questões profissionais, é relacionados à minha filha. Que a minha filha não tenha saúde, entendeu? Que a minha filha, sei lá, esses dias a minha filha caiu com 5 meses, eu quase morri. Ela estava ótima, não aconteceu nada com ela, mas eu quase morri. Então, Nossa, assim, porque nossa cabeça já vai... então acho que o medo sempre é relacionado a isso, né? Por isso que eu não gosto de pensar muito, mas nasce uma mãe, nasce um medo. Aonde estará a Andressa daqui 5 anos? Então, é difícil, essa é difícil. Eu quero ter mais filhos, né? Dentro de 5 anos tá ok, né? Eu já me sinto confortável, né? Ter pelo menos mais um filho. Acredito que levar o festival para outros níveis, né? Em outros lugares, né? Pulverizar. E deixar esse legado, eu acho, né? Então, é difícil saber exatamente em qual lugar. No espaço, talvez, né? No espaço. Agora já tá... Porque pra gente não tem limites, né? Nós somos pessoas sem limites, então... E você tem consciência de que você, até por conta do festival, você move milhões de pessoas? Não só aqueles milhares, mas até por conta dos seguidores, das pessoas que palestram e tudo mais? Você Eu tem acho noção assim, da ó, tua importância no que você está levando? Eu tenho sentido isso agora, né? Porque, na verdade, não é só o festival. Quando eu falo em festival, eu falo de propósito. Então, assim, o momento que eu consigo mudar alguém, já estou fazendo diferença. É o que eu falei lá no festival. A gente teve o painel, o primeiro ano, 22, a gente fez um painel de mulheres na liderança. Que era um painel simples, que era só para contar a minha história. No fim, quando eu vi no painel, estava Manzar Feres, diretora-geral da Rede Globo. Sim, da minha Globo. chefe, Jesus. Amada, adoro. Meu primeiro sim foi o dela. Rachel Maia, tava Natasha Caiado, tava Fátima Pissarra, da Mind, Manu, do Vila da Mônica, lá de Gramado, uma mulher super potente também, que está no sul do Brasil. Quando eu vi o palco, tava um palco Só lindo, fera. lindo. Exato. E era uma coisa que era para ser uma questão pessoal. Nesse ano a gente repetiu, a gente fez o palco de mulheres na liderança, né, falando mais de gestão feminina. E foi um talk, foi maravilhoso, foi uma conexão sem igual com a Carmela, da Soul Code, tava a Beatrice, da Heineken, e a Carol Moreira, que é uma secretária do Estado e que ela também ela tem um movimento chamado Pretas Plurais. E naquele momento ali que eu estava com elas, eu até falei isso, né? Esse lance de... Eu tento fazer a minha parte. Então, assim, se eu conseguir mudar algumas pessoas, a gente conseguiu fazer um movimento ali no festival, já é importante. Se a gente conseguir isso, se a gente conseguir capilarizar isso e levar para mais pessoas, isso é o que me realiza, assim. Eu entender que, ok, missão cumprida, sabe? Eu estou conseguindo dar voz para essas pessoas que não tinham voz e essas vozes vão ecoar para outras pessoas. E você puxando aí multidões, aproveitar que, né, uma sobe e puxa a outra, coautora desse livro isso aí também já. Eu acho que esse também é um grande movimento que a gente tem, né? Que esse movimento ele já caminha tão sozinho que eu até esqueço. A gente lançou esse livro ali no Carnaval, né? A Cristiane Pelágio, ela teve uma ideia de lançar um livro, a gente faz parte desse grupo, né? Que é uma sobe e puxa a outra. E ela chamou umas pessoas que topavam escrever o livro. Em uma semana a gente estava com o livro pronto. Indo para a gráfica, né? Foi o tempo recorde para a gente poder lançar ele no SXSW. Então, a gente teve um pré-lançamento no SXSW. E esse livro, ele significa muito para mim, porque é óbvio, na minha história, eu falo do festival, né? Mas eu tenho outras histórias lindas de outras mulheres. O primeiro capítulo ali é um capítulo super forte, que é da Carola Videira, que está à frente aí da turma do Giló. Ela perdeu o filho dela, o João. Então, ela conta a história dela, né? A Patrícia, uma queridíssima também da Globo. A Marins? Não, a Marins não, a Rego. A Marins é de Brasília. Eu estava pensando na Patrícia, porque a Patrícia, uma das pessoas que está nesse livro, a gente foi até a Brasília. A gente entrou Senado adentro, justamente por causa desse livro, porque para a gente poder fazer esse movimento de dar... É muito engraçado, porque uma coisa da minha vida está conectada à outra, né? Esse livro, ele é justamente para isso, para que a gente consiga fazer com que outras mulheres tenham espaço, né? Que elas consigam contar a sua história. Às vezes a gente tem medo por conta da opinião dos outros. A gente tem um sonho, mas tem medo de seguir, com medo de rirem da gente, enfim, da crítica não ser... construtiva. Tu falou do negócio do meu sonho, né? Eu lembro que uma das coisas que eu tinha anotado nesse meu mural lá de trás
que eu tinha vontade de fazer um curso, acho que era MIT ou Harvard. Porque tanto que meu apelido na família sempre era Harvard. E eu fui, né? Mas eu fui como ouvinte na época. E uma das coisas que eu ouvi era um curso de neurociência. E uma das coisas que eu ouvi, a primeira coisa, era justamente uma coisa tão básica, tão simples, né? Eu lembro que eles falaram assim, se você tem um talento, você vai colocar a força no talento que você já tem ou em algo novo que você queira aprender, era uma coisa assim. A lógica era mais ou menos essa. E todo mundo respondeu, vou colocar força em coisas novas, né? E daí falou assim, tá aí o erro, né? Porque, na verdade, a gente tem que colocar toda a força em algo que você já é bom. Então, o erro das pessoas está aí. As pessoas querem olhar para coisas que não fazem parte. Né? E em vez de potencializar o seu próprio talento. Eu sempre olho porque eu quero para minha filha, né? Que agora, como eu disse, a gente olha tudo é maternidade, por incrível que pareça, né? Tudo que falavam é real. Né? E eu quero, sim, um mundo melhor para minha filha. Eu quero um mundo mais igual. Assim, eu não quero que a minha filha, pelo fato dela ter 2 mães, ela seja uma criança diferente. Eu acho que ela tem que viver num mundo mais legal, né? Então, assim, quando eu falo, qual é o recado? Por favor, sejam legais. Porque minha filha tá aí agora, né? E é o que eu quero deixar para minha filha. O que eu vou ser para as pessoas é o que eu quero que os outros sejam para minha filha. Né? Então, assim, o que eu puder ser de legal, o que eu puder deixar de propósito para as pessoas, né? De todos ao meu redor, como ele disse, né? De ser melhor para os outros, eu acho que é o caminho. Acho que esse é o caminho. Que lindo. Então vamos brindar. E eu queria aproveitar para agradecer essas 2 lindas que eu amo de paixão. Eu que tenho. Ali, desde totoquinha, assim, a gente já teve experiências assim de muitas alegrias e tristezas também, mas isso faz parte da vida. Vivemos muitas coisas. E com a coisas. Andressa, recente, mas amiga, com certeza que a gente vai ser pro resto da vida. E gratidão, de verdade. E assim, eu acho que, na verdade, a gente que tem que te agradecer, né? Porque a Melissa é uma pessoa incrível, né? Melissa, não consigo falar de mim. Não precisa, né? A gente fala, né? A gente fala. É a pessoa que... É aquela amiga que... É o que eu falo. As pessoas de verdade que estão do teu lado, né? É a pessoa que tu olha e vibra contigo pela tua alegria, né? Não te deixa desistir. A Melissa era uma que dizia, não. Eu dizia, puta, Melissa, tá difícil. Não, vai dar certo. Né? Se não der na primeira, vai dar na segunda. E estava ali na segunda, não foi na primeira, porque não podia, porque senão certamente eu sei que ia estar ali. Então, isso é que é o mais legal, assim, de a gente conseguir semear isso, de ter pessoas legais, né? Que a gente consiga multiplicar isso, ter mais Melissas, de né? verdades, né? De uma pessoa de verdade que teve essa intuição lindíssima de trazer, assim, inspiração para todo mundo que está aí nos assistindo. Então, só a gente agradecer a esse canal tão lindo. Meu Deus. E vamos brindar a um mundo mais legal. Vamos. Que a Helena possa viver num mundo diferente e muito mais feliz de amor. Saúde. Saúde. Tudo mais legal. Isso não estava combinado, viu? Agora a gente vai comer. Então, Vamos provar. até a próxima. Até.